Tiroteio e pânico em Denver, nos Estados Unidos. 25 pessoas morreram, 19 estão feridas. Tudo parecia bem na manhã de 20 de abril de 1999, até que dois jovens da pequena cidade de Columbine resolveram apresentar o trágico preço do bullying ao mundo, e seu resultado como a morte de dezenas de adolescentes em um país inteiro abalado. Eric Harris nasceu no estado americano do Kansas. O pai de Eric, Wayne Harris, era um piloto de transporte da Força Aérea dos Estados Unidos, o que fazia sua família se mudar frequentemente de casa. E sua mãe, Catherine Paul, era dona de casa. A família de Harris morou em algumas casas alugadas nos 3 primeiros anos em que moraram na área de Lettingtown. E foi nessa época que algo muito importante aconteceu. Eric conheceu Dylan Klebold. Em 1996, a família de Eric comprou uma casa ao sul da Columbine High School. Dylan Klebold, cujo nome foi inspirado no nome do famoso dramaturgo Dylan Thomas, nasceu em Lakewood, cidade localizada no condado de Jefferson. Dylan estudou no Colorado nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, antes de se mudar para Governors Ranch e se tornar parte do programa TIPS, ou em português, Desafiando Alunos de Alto Potencial Intelectual. Nos tempos que estudaram na Columbine High School, Eric e Dylan costumavam participar de produções de teatro da escola, assim como algumas produções de vídeo. Mal podiam imaginar os colegas de Eric e Dylan que no futuro bem próximo, esses mesmos vídeos seriam uma das únicas migalhas de pistas que nós teríamos para tentar compreender melhor o que se passava na cabeça dos jovens. Alguns relatos anteriores ao massacre de Columbine indicam que Eric e Dylan eram alunos muito impopulares e alvos de bullying. No caso de Eric e Dylan, mesmo que as fontes afirmavam que a dupla sofria bullying, alguns relatos iniciais apontavam Eric e Dylan como membros de um grupo que se chamava The Tricoat Mafia. Embora de fato não tivessem nenhuma conexão particular com o grupo e não aparecerem em nenhuma foto do grupo no anuário da Columbine School, tal informação ganhou muita importância quando o pai de Eric declarou que seu filho era membro do que chama de The Tricoat Mafia, feitas em 20 de abril de 1999, 3 dias antes do massacre de Columbine. Eric e Dylan jogavam muitos jogos na internet. Eric tinha presença na internet sob o nome de usuário Reb, abreviação de Rebel, que lembra o apelido dos times esportivos de Columbine, enquanto Dylan se chamava pelo nome de VOD. Eric tinha vários sites que hospedavam arquivos desses jogos, principalmente dos jogos Doom e Quake, assim como informações de equipe para as pessoas com quem ele jogava online. Os sites relatavam abertamente o ódio que ele tinha das pessoas de seu bairro e do mundo em geral. Em dezembro de 1998, Eric e Dylan gravaram Hitman for Fire, um vídeo para um projeto da escola, onde eles xingaram, fizeram declarações violentas, gravaram se atirando e matando alunos no corredor da sua escola, como assassinos de aluguel. O professor de Eric relatou o trabalho como uma abordagem única e uma escrita muito funcional de uma maneira arrepiante. Nos meses anteriores ao ataque, Eric e Dylan adquiriram 2 armas de fogo de 9mm e também 2 espingardas de calibre 12. Mais tarde, através de Philip Duran, Eric e Dylan compraram um revólver de um jovem chamado Mark Menes por $500. Usando instruções obtidas através da internet, Eric e Dylan construíram um total de 99 explosivos improvisados, de vários formatos e de vários tamanhos. Eles alteraram suas espingardas de modo com que ficassem mais fáceis de ocultar. No dia do massacre, Eric estava equipado com uma espingarda Savage Springfield de calibre 12, do qual ele descarregou 25 vezes, e uma carabina Hi-Point 995. Em 20 de abril, aproximadamente 30 minutos antes do ataque, eles fizeram seu último vídeo, dizendo adeus e pedindo desculpa para seus amigos e familiares. Na manhã de terça-feira, 20 de abril de 1999, Eric Harris e Dylan Klebold colocaram uma pequena bomba em um campo, a cerca de 3 milhas ao sul da Columbine High School e a 2 milhas ao sul da estação do Corpo de Bombeiros. A bomba estava programada para explodir às 11h14 daquela manhã e tinha o intuito de distrair o corpo de bombeiros e manter o pessoal responsável pela emergência longe da escola de Columbine.
Porém, ocorreu que a bomba não explodiu como os jovens imaginavam, causando apenas um pequeno incêndio que foi rapidamente apagado pelo corpo de bombeiros. O relógio marcava 11h10 da manhã, quando Eric e Dylan chegaram na Columbine High School. Eles chegaram separadamente, uma vez que Eric estacionou seu veículo no estacionamento para alunos júnior, na entrada sul, enquanto Dylan estacionou no estacionamento para alunos sêniores, na entrada oeste. A lanchonete da escola, o alvo principal das bombas da dupla, estava situada entre os dois estacionamentos. Após estacionarem seus carros, cada um contendo bombas escondidas e programadas para explodir às meio-dia, a dupla se encontrou próximo ao carro de Eric e armou 2 bombas de um composto químico chamado propano, contendo cada uma 9 kg, aproximadamente às 11h17. Antes de voltarem separadamente aos seus veículos para esperar a explosão e atirar nos sobreviventes. Se essas bombas tivessem realmente explodido com força máxima, poderiam ter matado ou ferido gravemente todos os 488 estudantes. O vice-xerife de Jefferson County, Neil Gardner, foi designado para ser o policial responsável pela vigia da escola. Neil costumava lanchar com outros alunos na lanchonete, porém, neste dia, ele optou por comer seu lanche em seu carro de patrulha, no noroeste da escola, onde monitorava alguns alunos no Smoker Pits. Os funcionários de segurança da Columbine High School não viram as bombas serem colocadas na lanchonete, pois um guarda estava substituindo a fita de vídeo de segurança da escola quando isso aconteceu. As mochilas contendo as bombas estavam visíveis na fita de segurança, mas não foram identificadas como itens suspeitos. Nenhuma testemunha se lembrou de ver as mochilas sendo colocadas no meio de 400 outras mochilas que já estavam na lanchonete. 11h19. O início do tiroteio. Quando a explosão das bombas na lanchonete falhou, Eric e Dylan se encontraram e foram em direção à escola. Armados, os dois subiram as escadas do lado de fora da entrada oeste e pararam no mesmo nível dos campos de esporte e da biblioteca, diretamente acima da cafeteria. A estudante de 17 anos, Rachel Scott, estava lanchando com seu amigo, Richard Castaldo, enquanto estavam sentados na grama ao lado da entrada oeste. Richard Castaldo viu um dos garotos jogar uma bomba caseira que mal explodiu, e o que o fez acreditar que isso era apenas uma brincadeira. Neste momento, uma testemunha ouviu Eric Harris gritar: "Vai! Vai!" Os 2 atiradores tiraram suas armas de seus casacos. Começaram a disparar contra Richard e Raquel. Rachel foi baleada 4 vezes e Richard levou 8 tiros, acertando o peito, o braço e o abdômen e o paralisando do peito para baixo. Não se sabe quem atirou primeiro. No entanto, foi Eric quem deu os disparos responsáveis por matar Rachel. Após atirarem contra as 2 primeiras vítimas, Eric retirou seu casaco e apontou uma carabina de 9mm para a escada oeste, em direção a 3 alunos, Daniel Rainbow e Cian Graves, de 15 anos, e Lance Kirkland, de 16. Os 3 amigos estavam subindo as escadas quando se depararam com os 2 atiradores. Dentro da escola, alguns dos alunos acreditavam que estavam testemunhando algum tipo de brincadeira dos alunos sêniores feitos por Eric e Dylan. Mas na lanchonete, Dave Sanders, um professor de informática e negócios, treinador do time da escola, rapidamente percebeu que aquilo não era uma brincadeira, mas sim um ataque contra a escola. Eric e Dylan voltaram e começaram a atirar em direção a 5 alunos sentados na grama. Michael Johnson, de 15 anos, foi baleado no rosto, nas pernas e no braço, mas correu e conseguiu escapar. Mark Taylor, de 16 anos, foi baleado no peito, nos braços e também na perna. Os outros 3 escaparam ilesos. Eles atiraram em direção aos alunos que estavam perto do campo de futebol, mas não atingiram ninguém. Eles caminharam até a entrada oeste, jogando bombas caseiras, das quais poucas explodiram. Enquanto isso, dentro da escola, Pat Nelson, uma professora de artes, percebeu um movimento e foi em direção à entrada oeste com o aluno Brian Henderson, de 17 anos. Ela tinha a intenção de sair para pedir a Eric e Dylan pararem com isso, pensando que eles estavam apenas gravando mais um vídeo ou fazendo uma brincadeira. Quando o aluno Brian Henderson abriu o primeiro conjunto de portas da escola, Eric e Dylan atiraram nas janelas, ferindo com um pedaço de vidro e atingindo Pat nos ombros. Pat imediatamente se levantou e correu para o corredor da biblioteca, alertando os outros alunos que estavam no local sobre o perigo e dizendo para se esconderem debaixo das mesas. Ela ligou para a polícia e se escondeu debaixo do balcão administrativo da biblioteca. Brian Henderson ficou para trás
gás preso entre as portas exteriores e interiores da escola. O relógio marcava 11h22 da manhã, quando o zelador da escola chamou o vice-xerife Neil Gardner pelo rádio da escola. Ele solicitou assistência no estacionamento dos alunos sêniors, mas só às 11h24, 2 minutos depois, Neil ouviu o chamado vindo do rádio da escola, do qual dizia: Neil, há um atirador na escola. Na entrada oeste, Eric imediatamente sacou seu rifle e atirou contra Neil. Neil atirou de volta, utilizando sua pistola de serviço, porém ele não estava usando seus óculos e não conseguiu acertar nenhum dos atiradores. 5 minutos depois dos disparos começarem, Neil trocava tiros com um dos atiradores. Nesse momento, já haviam 2 mortos e 10 feridos. Neil informou em seu rádio de patrulha: há tiros no prédio, preciso de alguém comigo no estacionamento sul. Paul Smoker, motoqueiro de patrulha do escritório do xerife de Jefferson, estava resolvendo um problema de multa ao norte da escola, quando um chamado sobre uma mulher caída chegou. Esse chamado provavelmente se referia a Rachel, que já estava morta. O outro tiroteio começou às 11h26 da manhã, entre Eric, que estava novamente na entrada oeste, e Neil, que ainda se encontrava no estacionamento. Dentro da escola, o professor Dave Sanders conseguiu tirar com sucesso os alunos que estavam na lanchonete, onde alguns deles subiram as escadas que dão acesso ao segundo andar da escola. Enquanto isso, na troca de tiros, Eric atingiu Dave 2 vezes no peito. Dave Sanders rastejou até o laboratório. Outro professor o levou para uma sala onde haviam 30 alunos. Colocaram um aviso na janela que dizia: uma pessoa sangrando até a morte, com o objetivo de alertar a polícia e a ambulância sobre a localização de Dave. Usando um telefone, Teresa Miller e vários outros alunos mantinham contato com a polícia. 11h29 às 11h36. O massacre na biblioteca. Às 11h29, Eric e Dylan entraram na biblioteca, onde um total de 52 alunos, 2 professores e 2 bibliotecários se escondiam. Nesse momento, Eric gritou: levantem-se! Um tom de voz tão alto que foi ouvido pela polícia na ligação de Pat em outro corredor. Às 11h29, como ninguém se levantou, ele atirou com sua espingarda 2 vezes em uma mesa, sem saber que um aluno chamava Evan Todd estava escondido debaixo dela. Evan foi atingido pelos estilhaços de madeira da mesa, mas não ficou seriamente ferido. Eric pegou sua espingarda e caminhou em direção à fileira inferior das mesas. Ele atingiu Steven Cornell, de 14 anos, com um tiro no pescoço que levou à morte do garoto. Eric então atirou contra as mesas de computadores ao lado, ferindo Casey Husker, de 17 anos, com um tiro que atravessou completamente seu ombro direito, e também o atingiu de raspão no pescoço, perfurando sua artéria principal. Não houve mais feridos após as 11h35 da manhã. No total, eles mataram 10 pessoas na biblioteca e feriram outras 12. Dos 56 reféns da biblioteca, 34 ficaram ilesos. Mais tarde, investigadores descobriram que os atiradores tinham munição suficiente para matar todos que estavam no local. Nesse ponto, várias testemunhas disseram que Eric e Dylan comentaram que não conseguiam mais sentir adrenalina ao atirar em suas vítimas. Dylan disse: talvez nós devêssemos começar a esfaquear as pessoas, isso seria mais divertido. Então, eles se afastaram da mesa, caminharam até o balcão administrativo da biblioteca. Eric e Dylan zombaram de Evan, que estava usando um boné branco de atleta. Quando Dylan pediu para Evan lhe dar um motivo para não matá-lo, Evan disse: não quero problemas. E Dylan disse: você, Evan, costumava me chamar de boiola, mas quem é o boiola agora? Os atiradores continuaram provocando Evan. Debateram se o matariam ou não, mas decidiram o deixar e se afastaram. 12h08. Suicídio e fim da linha. Aproximadamente às 12h08, portanto 32 minutos depois que eles saíram da biblioteca, Pat Nelson, que havia se trancado dentro de uma sala, ouviu Eric e Dylan subitamente gritarem ao mesmo tempo. Essas palavras foram seguidas por sons muito altos de tiros. Os dois cometeram suicídio. Eric atirou contra seu céu da boca com sua espingarda, e Dylan atirou em si mesmo na têmpora esquerda de sua cabeça com sua semiautomática Tec-9. Às 10 da manhã, o esquadrão de bombas declarou o edifício seguro para os funcionários entrarem, e às 11h30, um porta-voz do xerife declarou que a investigação estava em andamento e 13 dos corpos ainda estavam na escola. Entre o final da tarde e o início da noite, os corpos foram gradualmente retirados da
escola, levados para o escritório do perito de Jefferson County. Às 5 horas da tarde, os nomes de muitos dos mortos já haviam sido identificados. Ainda hoje, vários alunos e professores ainda sofrem de TEPT, mais conhecido como o transtorno de estresse pós-traumático, que é um distúrbio caracterizado pela dificuldade em se recuperar depois de vivenciar um acontecimento assustador. 6 meses após o massacre, a mãe da aluna Anne Mary cometeu suicídio. No aniversário de 5 anos de Columbine, o investigador principal do FBI que investigava o caso e alguns psiquiatras publicaram suas conclusões sobre o caso. Essas conclusões afirmaram que Eric Harris era um psicopata, enquanto Dylan Klebold era um depressivo. Eric tinha sido mentor, possuindo um complexo de superioridade, e esperava com isso demonstrar sua superioridade ao mundo. Enquanto Dylan escreveu várias vezes sobre seus desejos de suicídio em seu diário, particularmente devido à sua falta de sucesso com as mulheres, e tinha participado do massacre como um meio de simplesmente acabar com a sua vida. O comentário final de Dylan na fita de vídeo que ele e Eric fizeram pouco antes do massacre, ele diz: "Apenas saibam que estou indo para um lugar melhor. Eu não gostei muito da vida." O ataque levou mais de 1 ano de planejamento, aquisição de armas e construção de bombas. O diário de Eric, em particular, mostra toda a sua preparação metódica durante um longo período de tempo, incluindo vários experimentos com detonações de bomba. Em comparação, o diário de Dylan inicialmente continha poucas referências à violência, embora a partir de janeiro de 1999 as referências à violência tenham se tornado mais frequentes. De longe, o tema mais prevalente no diário de Dylan era seu desespero secreto por sua falta de sucesso com as mulheres, o que ele chamava de tristeza infinita. Por questões anteriores de comportamento, o psiquiatra de Eric tinha prescrito um antidepressivo chamado Luvox, que é um medicamento usado para o tratamento de depressão e toque, já que ele é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Relatos da toxicologia confirmou que Eric tinha Luvox em sua corrente sanguínea no momento do massacre. Dylan não tinha nenhuma medicação em seu sistema. Esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e dê indicações de próximos vídeos aqui embaixo. Até a próxima.